Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Entramos na Sua presença agora, Senhor, não porque saímos, mas porque nos colocamos diante de Ti, para Te pedir, Senhor, que derrame sobre nós, nessa noite, nesse dia, o Teu maná, Senhor espiritual, a Tua palavra, Senhor, maravilhosa, que nos guia, que nos alimenta, que nos ilumina, que nos transforma, Senhor, que nos traz consciência do Teu caráter, do Teu amor, da Tua graça e do Teu desejo sobre as nossas vidas. Que a Tua palavra hoje, Senhor, entre fundo em nossos corações, se enraize e nos transforme, Pai. E juntamente com a Sua palavra, Senhor, venha o entendimento, a alegria, a Tua paz e o Teu amor, de forma que nos complete, Pai, até transbordar. Que estejamos cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo. E que esse Teu Espírito, Senhor, venha tomar com fogo tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo aquilo que desagrada a Ti, tudo aquilo que não faz parte do Teu plano original para nós, Senhor. Que possamos terminar esse devocional, Pai, mais próximos de Ti. E que o que quer que seja que se aproxime de nós, sinta a Tua presença, que possamos derramar e transbordar sobre todos, Pai, o Teu amor, o Teu Espírito, e honrar a Ti, glorificar a Ti a todo instante. Que o Senhor visite cada casa, cada lar, cada coração, cada alma e cada espírito, Senhor, que o Teu imenso poder, o Teu amor e com a Tua glória e com a Tua graça. Em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém. Estava na aula, o pastor virou e falou assim: gente, lista 3 nomes aí, que vocês tiveram algum conflito esse ano, e depois que acabar a aula, você entra em contato com essa pessoa. Eu nem esperei acabar a aula, no meio da aula ali, eu escrevi para o André. Falei, irmão, eu queria agradecer, né, tudo que você fez, o discipulado que você fez durante, né, a minha vida ali, a importância disso, daquilo, né? Que Deus abençoe sua vida. E mandei para ele, né? Deu uns 10 minutos e o André respondeu, falou, Fábio, cara, é uma honra ter, né, participado desse processo com você. E falou tudo isso daí. Assim, eu não vejo o André faz 4 meses, né? Desde quando a gente aconteceu todo aquele processo. E, e pela manhã eu estava indo para o curso ontem por Intercoach. Assim, literalmente, o Espírito Santo falou, convida o André para vir participar do devocional. Porque isso já vinha na minha cabeça uns 2 meses atrás, né? De como resolver essa situação para que a gente não tivesse mais amargura, não tivesse mais sentimento nenhum em relação a isso. E o Espírito Santo falou, convida o André para participar do devocional. E aí na manhã, ontem, eu peguei e mandei um áudio para ele. Falei, André, irmão, a gente criou um outro devocional, né? Não sei se você sabe ou não, tem um outro grupo, assim, maravilhoso. E eu queria que você não, assim, não pudesse participar constantemente com a gente, mas se você puder trazer uma palavra, traz um capítulo lá com a gente, né? E aí ele virou e falou assim, seja feito, ele escreveu assim, eis-me aqui, né? Seja feita a vontade de Deus, né? Então assim, eu falei para ele, convidei ele para trazer o capítulo 3 amanhã pra gente, né? E, e ótimo. E fui pro curso. Gente, fazia 4 meses que eu não vi o André. Tô conversando, o Fábio tava lá, conversando com o Fábio Tavares e falando para ele justamente, Fábio, olha que coisa maravilhosa, eu falei com o André tá bem, vai vir amanhã e tal, não sei o que. Tal. Ele olhou e falou assim, Fábio, não olha para trás. Olha quem tá vindo ali, mas não olha para trás. O André faltou no primeiro dia do curso, então no primeiro dia do curso eu não vi o André, e eu encontrei o André 4 meses depois, 10 minutos depois, 15 minutos depois de eu ter mandado a mensagem para ele, convidando ele a vir para o devocional. Né? Então, assim, eu acho que tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Agora a gente pode voltar para a leitura do capítulo e a gente vai ver como as coisas vão se encaixar. Mesmo que não leu o capítulo ainda, você vai ficar surpreso, irmão. Porque agora de manhã eu estava aqui, glória a Deus.
Desculpa, Jurandir, vamos continuar aqui. Não, fique em paz. Como eu já sabia da história que a gente falou de manhã, eu estava lendo aqui. Meu Deus do céu. É, glória a Deus. Que a gente possa ter maturidade emocional, espiritual, porque eu sei que foi um período difícil para a gente, mas que a gente possa estar alinhado com a palavra aqui para que a misericórdia, sabe, entre no nosso coração e a gente consiga realmente cicatrizar, sabe, esse processo que aconteceu com a gente e que eu acho que tudo teve um propósito, né? Tudo teve um propósito, essa multiplicação, porque talvez a gente não tivesse oportunidade de fazer o que a gente está fazendo hoje se a gente estivesse naquele grupo. Então, tudo tem um propósito, tudo tem um propósito de Deus né? E creio ele que eles talvez tenham sido guiados a fazer isso também, né? Então, a gente tem a paz no nosso coração, sabe? E tudo para a honra e Amém. glória do Senhor. Então, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A vida cristã exemplar. Amados, peço a vós, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo a conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, esteja sujeito a toda instituição humana, que quer seja ao rei como soberano, quer seja autoridade como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Até aí, Jurandir? Até o 11. Trata então com honra mesmo, nosso e um Deus e somente ao rei. A senhora foi até o 17, né? Não, Porque na minha foi é um pouco diferente. até o 14, como você falou, não? Até o 17, por favor. Para ler até o 17? Por favor. Porque assim é a vontade de Deus,
que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos, como pessoas livres que são. Não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, viva como servos de Deus. Tratem todos com honra. Ame os irmãos na fé. Tema a Deus e honre o rei. Servos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo o temor, não somente os bons e gentis, mas também aos perversos, pois isso é digno de conhecimento, de reconhecimento, que um homem, por causa da consciência para com Deus, passa por aflição, sofrendo injustamente. Por quê? Que glória será essa, se sois esbofeteados por vossas faltas, devendo suportar pacientemente? Mas se, fazendo bem, sofreis por isso e suportais pacientemente, isso é aceitável a Deus, porque para isso sois chamados. Pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as tuas pesadas, o qual não pecou e nem malícia se achou em sua boca, o qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aquele que, em seu próprio corpo, levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos curados. Porque éreis como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Só uma pergunta pro Fábio aí. Ô, Fábio, você encontrou o rapaz lá que estava em situação de rua? Oh, meu Deus do céu. Eu cheguei lá de manhã, não tinha mais nada onde eu tinha deixado as coisas. Uhum, E ele também não estava mais lá. Então, entendi. assim, eu creio que ele deve ter ido para algum lugar melhor do que onde ele estava ali naquele frio ali, né? E Deus Então, assim. é. Mas assim, eu deixei as coisas ali Fábio bem Fábio tarde, está eu saí vivendo o bem primeiro cedo amor, daqui, né? passei lá e não tinha mais nada ali. Então, glória, creio, sabe? Tenho feito a vontade de Deus ali, que ele tenha tido um acolhimento ali em algum lugar, né? Mas enfim. Ontem vocês estavam, como a dona Marineide bem disse, né? Vocês estavam resplandecente ali, né? E tal. E como bobo que eu com certeza espero não ser, fiquei bem quietinho, só aqui admirado e ouvindo, né? Porque é muito bacana, porque a Bíblia diz que nas nossas atitudes, mesmo tratando com seres humanos, né? Nós estamos ali lidando com anjos, né? É como se nós estivéssemos recebendo os anjos do Senhor, né? E quando a gente tem esse incômodo, e quando a gente tem essa percepção, e quando tem essa coisa, né, que nos compele a ir além, né? É maravilhoso, né? Porque é o Espírito Santo falando diretamente ali. Então, com certeza, nós nos regozijamos com essa sua experiência e estamos muito felizes pela forma aí como você procedeu e esteja aberto aí para novas coisas que virão, né? Porque a Bíblia diz para a gente, né? O melhor é o obedecer do que o sacrificar, né? E às vezes a gente se cobra demais, né? A gente se cobra até além do que o próprio Espírito Santo, que a própria palavra está falando às vezes, né? Mas parabéns aí pela sua Toda atitude, honra e toda pela. glória a Cristo, Jurandir. Obrigado, agradeço. Ontem eu falei com o James uma frase que o Paulo Vieira trouxe. Paulo Vieira não falou nada ainda no treinamento. Hoje vai ser o primeiro dia que ele vai falar, que é o último dia do treinamento. Mas ele sempre levanta no final de cada palestra e fala. E o que ele fala edifica demais. Uma das coisas que ele falou é que nós não precisamos ser fracos para que os nossos filhos tenham que ser fortes para adquirir sabedoria, né? Para Uhum, vencer na vida, né?
que eles se tornem, né, vencedores. Existe um outro caminho, né? Tem o caminho do sofrimento para você ficar forte, para você vencer. Mas tem um outro caminho que é você adquirir sabedoria, que é você conseguir vencer sem precisar sofrer. E a reflexão que veio ontem para mim é de aquela pedra, né, aquela brasa que foi colocada sobre a minha cabeça, né? Aquele incômodo daquele rapaz dormindo no relento, né? E quanto que, assim, aquilo me ativou espiritualmente, né? Aquilo mexeu comigo. E a reflexão que eu fiz foi: será que eu preciso ver tantas coisas, passar por tanto sofrimento para poder usar da sabedoria que Deus tem me dado, sabe? Para poder, né, fazer esse mergulho espiritual? Ou será que existe um outro caminho, né? Então, assim, não é só o caminho do sofrimento para você poder fazer isso. Você não precisa ver o seu irmão lá daquele jeito para você acordar espiritualmente, sabe? Mas que a gente possa também usar a sabedoria para isso, sabe? Sabedoria para isso. Sim, eu não sei Então, se esse a paralelo com o coisa que o mais, Paulo fez tem a ver, sabe? Mas foi a reflexão que eu tirei disso também, sabe? então, a coisa mais bacana de tudo, né? A gente passa por diversas situações na vida cristã, como diz o Paulo, o Mário aí, o nosso começo ele é empolgante, né? Mas é você estar sensível à voz do Espírito Santo. Essa é a coisa mais espetacular que tem, porque tem muita gente que já não é mais sensível à voz do Espírito Santo, né? Então, esse contato, né? Esse contato é como se fosse pessoa para pessoa, né? Então, você escuta falando na sua mente, você sente aquilo ardendo no seu coração, você sente a companhia do seu lado. Essa experiência cristã, eu tenho um amigo que ele, quando justifica a fé dele, ele fala assim: sabe por que eu não abro mão da minha fé? Porque eu não abdico, porque eu não desisto? Eu falei, não. Ele falou, porque eu sei que Deus fala com o homem. E ele falou comigo. Então, um dia eu ainda conto esse testemunho dele, mas é isso, né? Eu sei que Deus fala com o homem, ele falou comigo. Então, mesmo que os outros não entendam, que os outros sejam loucura, né? Que parece que, foi pra igreja, parece que ficou louco. Foi pra igreja, parece que ficou inocente. Foi pra igreja, parece que ficou besta. O que a gente sabe é o seguinte, né? Ele fala comigo. É isso, né? Mas, boa sorte aí na caminhada, que é só o começo. Então, falando aqui do livro de 1 Pedro, então, queridos, para contextualizar, né? Porque eu sou desse, eu tenho que começar lá de baixo para ir subindo, senão meu raciocínio ele não desenvolve. Pedro escreveu ali pelo ano de 62, 64, ali, depois do falecimento de Cristo, né? Já deveria estar ali é, com 60 e tantos anos também, né? E ele estava escrevendo de Roma e ele escrevia para a cristandade de uma forma geral, para a cristandade, para todas as pessoas que estivessem ali, tivesse aceito a Jesus e que poderia estar passando por dificuldades, porque a vida cristã, a, a crença, a fé cristã trazia dificuldades para as pessoas que estavam espalhadas pelo império, né? Porque ela ia contra tudo que era colocado ali, né? Então, não era só para os cristãos que haviam se convertido, né, ou vindo do judaísmo, né, mas para aqueles gentios mesmo, a pessoa que não era cristã, que não era judia e que aceitou Jesus, né? E a nossa fé cristã, ela traz realmente dificuldades contra um sistema que está colocado, porque ela vai na contramão, né? O príncipe desse mundo diz que pegou o entendimento, o mundo ele jaz no maligno e as leis que imperam no mundo aí, elas não vêm de encontro a uma santidade, ela não vem de encontro ao amor fraterno, ela não vem de encontro a esses princípios, que é o que trata a palavra de Deus, né? Então, é o que trata Jesus. Então, ele escreve para essas pessoas, né? Que de alguma forma estavam sendo aí perseguidas, que de alguma forma estavam passando aí por dificuldades durante a fé cristã. Lembrando um pouco aí o capítulo 1, que me chamou muito a atenção, e eu li várias vezes, né, e busquei outras traduções, porque eu fiquei incomodado, e eu não achei nenhuma das poucas que eu tenho aqui, né,
que dizia de uma outra forma. O capítulo 1, no verso 17 e 18, ele diz: "E se vocês invocam como pai aqueles que em parcialidade julga, sendo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram." Eu falei, cara, é isso mesmo, né? A vida inútil que seus pais te legaram, como assim, né? Você vai, eu li de novo, cara, eu li de novo, eu li de novo. Então, e se vocês invocam como pai aquele que sem parcialidade julga, segundo as obras de cada um, vivam em temor durante todo o tempo da sua peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram. Então eu falei, como assim? Meu pai me instruiu aí, me ensinou, né, me criou e tal, a vida inútil, né? Como assim, né? E parece simples no primeiro, né, momento, assim, e é complexo ao mesmo tempo, mas aqui Paulo, Pedro, né, na verdade, ele está escrevendo do ponto de vista do seguinte, né? Vocês vivem uma vida terrena e eu estou apresentando uma vida celestial. Adiante na leitura, nós vamos ver aí que ele diz o seguinte: vocês são forasteiros aí, né? Tem um cântico na harpa cristã que ele diz, né, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, né? Herdeiros lá do céu e embaixador eu sou. Então, quando você pega que a vida cristã, ela é uma vida que te promete um pós-vida eterno, um pós-vida no céu, e que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado, quando ele fala do seu comportamento, da sua conduta, quando ele fala do seu dia a dia, é no sentido de que você tema, né, o Senhor Jesus, conforme está lá em João, né, que você aceita Jesus como único, legítimo, suficiente Salvador, e que na sua vida diária você pratique as boas obras que testifiquem da fé que você abraçou, né? Então, quando ele fala da vida inútil, né, ele quer dizer aqui o seguinte, né, que nós, né, a cultura nossa, né, de uma forma geral, ela diz o seguinte: olha, você precisa de recurso, você precisa de ter terra, você precisa plantar, né, porque a cultura, né, o povo antigo, né, eles viviam muito da agricultura, não é isso? Então, você precisava ter terra, né? Você precisava ter terra para você poder plantar, para você poder colher, para você poder ter alguma coisa. Se você fosse um artesão, você precisava ter ali o seu local de trabalho, você precisava produzir para você fazer alguma coisa e para você viver. Só que isso só não basta, né? Para o que está proposto, né? Porque nós somos cidadãos do céu, nós estamos buscando uma outra morada, nós estamos buscando um outro lugar. Então, se você só pensa nesse mundo aqui, se você só pensa na vida terrena, se você só pensa em pagar boleto, segundo aqui Pedro, é uma vida inútil. Tem que dar uma respirada nisso aí, não tem? Vai falar assim, então, essa vida inútil que você está vivendo aí, né? Dá uma parada e olha que tem outras coisas, olha que tem mais que isso, né? Então, invista na sua vida espiritual, invista no tempo de leitura da palavra, invista no tempo de oração, invista na coinonia e trabalha, né? Porque é, é, nós temos que agradar ao rei? Temos, nós temos que pagar imposto, né? Nós temos que comprar as coisas para dentro de casa? Temos também. Mas quantas pessoas querendo dar um conforto para sua família, quantas pessoas querendo dar o melhor para sua casa, quantas pessoas viajando e lutando tanto, não perder a própria família porque elas não tinham o que elas mais precisavam, que era a atenção do pai, a atenção da mãe, a presença do pai e a presença da mãe. O camarada conseguiu ser desconhecido dentro da própria casa, né? Então, que a nossa atenção, né, ela esteja voltada para essa coisa, né, da utilidade da vida cristã que nos está proposta,
né? Que nós possamos passar para o nosso filho, para os nossos filhos, um legado maior do que você precisa ter um estudo, você precisa ter uma profissão, você precisa casar, você precisa ser um bom pai, você precisa ser um bom marido, você precisa ser um bom filho. Olha, você precisa ter um conhecimento e uma experiência com Deus. Não é bater nele com a Bíblia, mas ele precisa ver em nós refletido esse comportamento de vida cristã e essa dedicação ao estudo, né, e à leitura e à oração, né, as coisas voltadas na palavra de Deus. Eu acho que foi a sogra do Lucas que comentou alguma coisa a respeito dessa herança que ela teria recebido dos pais dela. Se eu não me engano, foi, né, que ela foi criada no lar evangélico. Se eu estiver errando aqui ou confundindo, me desculpe. Então, a coisa mais importante que você pode deixar para o seu filho não é bem material. É esse legado de bênção espiritual, esse legado de fé cristã. Alguém tem algum comentário até aí? Tá fácil de engolir? Eu tive que ler algumas vezes, sabe? Falei, como assim, vida inútil? É isso que eu tô deixando? Será? Então, Aí, Jurandir, aí eu fui lá em Isaías 49, quando eu me converti, eu aceitei Jesus. Um rapaz que não está mais entre nós hoje chegou para mim e falou: Mário, a partir de amanhã, Deus vai falar com você na palavra dele. Na hora que você abrir a Bíblia, você vai ouvir Deus falar com você. Eu tinha me convertido aquele dia, uma noite, chorei a noite toda, fui para casa aliviado, parece que eu tinha tirado um saco das minhas costas, pesava 100 quilos. Mas no outro dia de manhã cedo, acho que era 5 horas da manhã, eu acordei e peguei minha Bíblia pela primeira vez. Peguei a Bíblia com de ouvir Deus falar e abri aleatoriamente. Isaías 49. Ouve-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. E eu comecei a chorar, as lágrimas desceram ali, porque eu sou chorão mesmo, né? Aí ele disse mais, falou, e fez a minha boca como uma flecha, como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E eu comecei a entender, né? Que Deus tinha me escondido esse tempo todo. Eu já com 40 e poucos anos de idade. E me disse, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vanamente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Aí eu pude compreender que eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe, e que vãmente, debalde eu tinha trabalhado inutilmente, que tudo que eu fiz não valeu de nada. O importante é daqui para frente, é agora, no que eu estou vivendo. Porque esse mundo aqui vai ficar tudo aí, nada é nosso. Nós estamos trabalhando agora para viver a eternidade. Aquilo que o Fábio está vivendo hoje, eu também vivi, Fábio, primeiro amor. Eu tinha uma loja aqui em Diadema, e quando eu me converti logo, eu vim aqui em Ribeirão Pires buscar as pessoas para participar dos cultos que a gente fazia nas casas de família. Eu vinha buscar, eu dava 2 viagens, olha só, a minha fé era tanta, eu queria ver as pessoas, sabe, conhecer esse Deus maravilhoso que eu conheci. Eu vinha aqui em Diadema, pegava as pessoas, saía 5 horas do trabalho, deixava a loja por conta dos outros, vinha aqui em Diadema, enchia o carro, levava para lá, voltava, pegava de novo e levava. E quando terminava 10h30 da noite, eu pegava, trazia as pessoas, voltava lá e buscava, eu ia dormir 1 hora da manhã. A alegria era tanta de que as pessoas conhecessem o Deus que eu conheci, o Deus maravilhoso que transformou a minha vida, que me abraçou, me recebeu como eu era, cheio de pecados.
Aquilo, cara, aquilo não tem preço. É um tesouro que você descobre. Portanto, eu sei, Fábio, o que você está sentindo. Quando eu vi você ontem, eu falei, meu Deus do céu, eu passei por isso, eu vivo isso, né? Porque é gostoso, irmão. Você sentir a presença de Deus, você ouvir Deus falar com você. Porque você sente na mente o Espírito Santo falando para você, ó, faz isso, vai lá, vem cá, olha aqui, é assim. Você sente a voz como eu senti aquele dia que eu mandei a carta para você. Uma voz falou na minha cabeça, ó, fala com aquela pessoa a respeito do meu amor. Fala com ele agora. Eu olhei para o relógio e falei, Senhor, mas agora vai dar 6 horas, eu preciso... Fala do meu amor para querer a alma dele de você. Você sente alguma coisa assim? Meu Deus, é agora. E eu tive que falar para o ladrão do banco. Então, amados, a pessoa precisa estar ligada na videira para ser aceptível ao Espírito Santo, à voz de Deus, para que você possa viver esse novo, essa nova vida que você está vivendo. Aqui nesse versículo de Pedro, aqui nesse capítulo, aqui nós vamos descobrir muitas coisas. Tem muitas coisas aqui que nós vamos descobrir. Segue em frente aí, Jura. Segue em frente. Lucas, você pode ler para a gente 1 Timóteo 6,10, por favor? Enquanto isso, no final do capítulo 1, olha que eu nem entrei no 2 ainda, hein? É só uma recapitulação. No final do capítulo 1, tem um texto lá que diz assim, toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, quando você não estiver mais por aqui, assim como os nossos antepassados já não estão, a palavra de Deus ela continuará estando. A presença do Espírito Santo continuará estando. A minha oração há muitos anos, a minha geração, né? O Mário é um pouco mais velho que eu, né? Mas a geração dele, a minha, nós somos criados no sentido do seguinte, né? Você vai trabalhar, você vai casar, você vai constituir família, o dinheiro da esposa é dela. Se ela puder te ajudar de alguma forma, ótimo. Se ela não puder, problema seu. Você é o homem da casa, você tem que bancar e é o seguinte, você tem que se virar nos 30 aí para dar o melhor para sua família, né? Então, a nossa geração, ela era bem assim, até porque não tinha emprego para todo mundo, a inflação era 40% ao mês, as mulheres eram mais do lar mesmo, né? Então, a gente tinha essa coisa, não é que mulher não pode trabalhar, pelo amor de Deus, e não entendo o que eu estou falando, hein? Errado aí, vamos torcer aí depois, né? Machismo e tal, não sei o quê. Não, nós estamos dizendo que a responsabilidade para ser o mantenedor da casa é o homem. Se a sua esposa te ajudar nisso, nesse propósito, glória a Deus, aleluia, você é um bem-aventurado. Mas a obrigação é sua. Então, ele diz lá, é bom isso, você querer deixar herança para os seus filhos, é bom você querer ter uma propriedade grande, aqui eu vou construir uma casa para meus filhos, eu vou abrir uma caderneta de poupança, eu vou deixar um dinheiro para eles, vou deixar um legado, eu estou trabalhando para vocês, às vezes o cara briga com a família, eu estou trabalhando para vocês, para dar conforto para vocês, mas a coisa mais importante que você pode deixar para o seu filho é o seu testemunho, o seu exemplo, o amor que você tem por eles, que eles saibam que você os ama, que você está próximo, que eles podem contar com você. Essa é a maior herança que você pode deixar. Não é o bem material. Porque o bem material só vai servir para eles brigarem depois que você não estiver mais aqui. Então, o Kaczynski, né, vocês devem conhecer, a Cofap, né, foi uma grande fabricante de amortecedores, uma grande fabricante de anéis para carros. E o Kaczynski, já quando estava bem velho, já no final da vida dele, ele mais para o final do que para o meio, né? Ele escreveu dizendo o seguinte, que ele tinha um sonho desde sempre, desde jovem. A família dele tinha autopeça, ele queria ter uma indústria e o irmão dele se juntou com ele nesse sonho. Eles vieram aqui em Capoava, divisa com Mauá aqui, compraram uma propriedade grande, construíram 2 empresas. Uma chegou a ser a terceira maior do mundo em anéis e a outra em amortecedores. Era a terceira e a quinta maior que ele tinha lá do mundo, de fabricante de veículos de peças para carro. Mas
ele não criou perto dos filhos, porque ele estava querendo conquistar, querendo ganhar. E ele foi também ali, o poder corrompeu a mente, o coração dele, e ele se afastou ali da esposa, né? E começou a ter outros relacionamentos, e aquilo um dia encheu as tampas da esposa, eles se separaram, o patrimônio teve que ser dividido, e no final da vida dele, os irmãos dele se juntaram com a esposa, tinham mais ações do que ele e venderam a fábrica. E aí ele falou assim, pô, mas vocês estão vendendo o meu sonho. Eu falei, pai, mas não é o nosso sonho, o senhor já está idoso. Esse era o seu sonho, mas não é o nosso sonho. Nós queremos construir o nosso sonho, mas às custas do sonho do pai. Então venderam a fábrica e ele já era bem idoso, né? Não estou aqui, né, querendo arrumar confusão com a família de ninguém também, mas estou dizendo que está no livro. Depois, se quiser ler a biografia do Kaczynski lá, é só comprar a biografia que está escrito lá. E aí ele disse que ele tratava os netos como filhos, porque quando ele teve a oportunidade de estar com os filhos dele, ele estava construindo patrimônio. E no final da vida, um assinou a venda em um prédio e o outro assinou no outro, porque eles não tinham uma unidade, né? Então, o que você construir vai ficar aqui. E aí a Bíblia diz, né? Quem sabe se o rei que virá, ele é sábio ou ele é tolo, né? Salomão disse isso, né? Ele falou, quem é que sabe, lá em Eclesiastes, quem vem depois, se é sábio ou se é tolo? Você se separa, sua esposa vai construir família com uma outra pessoa, entendeu? E vai morar na casa que você construiu, e vão usufruir do carro que você tinha, e de repente você não deixou nenhuma boa lembrança. Então, o que dizer sobre isso, né? O que de melhor nós podemos deixar para os nossos filhos? Qual é o legado que nós queremos deixar? O que nós podemos passar? Então, toda a humanidade, ela é como a erva, ela passa. O que você produziu também passa. Mas a palavra de Deus, ela dura para sempre. Eu tenho duas filhas, como a gente já comentou aí, que estão fora do Brasil, nenhuma dos meus filhos moram mais comigo, né? E a minha oração, né? E recapitulando aqui o que eu falava do Mário, a nossa geração não tinha muita certeza de que poderia ou não fazer uma faculdade, porque não era para nós, né? Era tudo muito difícil, era tudo muito longe, era tudo muito complicado. E a gente queria deixar para os nossos filhos um legado, uma vida mais fácil do que a gente teve, né? E é meio pelo que o Fábio passou, né? Tempos difíceis produzem gerações fortes. Gerações fortes criam descendência fraca. Descendência fraca passam tempos difíceis. Então, assim, vamos criar filhos fortes, né? Se você fizer tudo para ele não valoriza nada. Então, as coisas, para serem valoradas, Verdade. elas devem ser ocultas. Elas devem ter um preço. O cara tem que pagar um preço, né? Então, nós andávamos 4, 5 quilômetros para ir para a escola. Estou dizendo que você não pode dar, né, um conforto, pagar o carro para levar seu filho. Não é isso, não. Eu estou dizendo que ele tem que ter uma ideia de custo das coisas, né? E aí cada um, né, na sua casa, no seu lar, na sua intimidade, vai buscar um jeito de valorar as coisas, né? De buscar essa. Né? Eu tenho um amigo que uma das formas que ele imaginou que daria certo e para ele deu foi levar os filhos no orfanato. Ele falou: ó, vamos ali, eu vou levar vocês para um lugar. Aí chegou lá, viram as crianças, viram as dificuldades, viram e tal. E aí eles saíram de lá, né? Depois ele falou: tá vendo? Eles não têm brinquedo, eles não têm nada. O que vocês acham da gente pegar o que é dinheiro de que ia comprar brinquedo para vocês e dar para ele? Num primeiro momento, né? Uns quiseram, outros não, mas os que quiseram ficaram felizes e no outro ano continuaram fazendo a mesma coisa. Então, assim, eu não sei. Cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem a sua forma de ensinar essa questão do valor e da importância e de se fazer presente. E aí eu oro para os meus filhos hoje, como eu não estou perto, falo: Senhor, cuida deles lá. Eu não tenho mais essa proximidade, eu não estou ali do lado, eles estão levando a vida deles, já são adultos e tal, mas eu vou tratar aqueles, né? E uma coisa que nós aprendemos na igreja, está na Bíblia, né? Você trate as mulheres mais velhas como mães, você trata as da mesma idade como irmãs, os mais novos como filhos, não é isso? E os que estão próximos de você que você pode ajudar. E você acredita que lá onde os meus filhos estão, eles vão encontrar pessoas que vão tratá-las como filhas também, que vão tratá-las como irmãs e que vão tratá-las ali
com esse carinho, porque nós estamos colocando os nossos filhos diante de Deus. E nas minhas orações, quando eu era mais jovem, quando eles eram pequenos, eu sempre dizia: Senhor, cuida dos meus, entrego nas tuas mãos, cuida dos meus, e eu vou tentar ser instrumento teu para cuidar dos outros, que o Senhor colocar na minha frente, na minha mão também, né? Então, não é raro eu chegar na igreja e estar preocupado, com saudade dos meus filhos, e ali orar, né? E aí levanta lá alguém, ou levanta na palavra, e eu já sei que aquilo é bem cheio para mim, fala: dos teus cuido eu, dos teus cuido eu, né? E aquilo me alegra demais, né? Porque isso é o que nós desejamos, né? Que Deus cuide da nossa casa, que Deus cuide dos nossos filhos, porque a gente é só como uma erva, né? Pode ler para a gente, por favor, ô Lucas? Claro. Primeiro, Você pode me. Eu pedi você me relembrar o versículo 6:10. 6:10. 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Beleza. Então é só para ilustrar tudo que já foi dito, tá bom? Aqui, querido, não é o dinheiro que é a fonte de todos os males. É o amor a ele. É o apego exagerado à posse, ao ter, e abrir mão do ser. Então, o mesmo dinheiro que faz comprar arma, o mesmo dinheiro que influencia o crime organizado, que é o mote das prostituições, o mesmo dinheiro, né, que geram do mal, também te compra coisas boas. Então, o problema não é o dinheiro. O problema é o amor que você tem a isso, o amor que você tem ao jogo, o amor que você tem a dedicação exagerada ao ganho, entendeu? Ao poder. E você aqui ele diz que isso tira Deus da frente, isso tira sua família da frente, isso tira você do propósito, né? Então, o nosso propósito nos tira, né? Nos tira do foco de Deus, nos tira do foco da nossa família e nos tira das coisas preciosas que o Senhor quer passar para nós. Então, continua trabalhando, viu? Continua ganhando dinheiro, continua buscando dar o melhor para sua família, continua. Mas o seu amor, a sua motivação deve ser o melhor para sua família. E o melhor para sua família é a sua presença, a sua pessoa, a sua atenção e a presença de Deus ali. E não as coisas que você pode comprar. Beleza? Portanto, É isso aí. abandonem todo engano, toda hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm tido experiência com o Senhor e como ele é bondoso. Então, eu acho que essa introdução aí, ela já leva para aquilo que é o cerne da fé cristã, que é a salvação em Cristo Jesus, o pós-vida, e que nessa vida aqui, tudo que você fizer sem ter isso em mente, ela é inútil. Olha que coisa bacana. Né? Depois ele continua, chegando-se a ele a pedra que foi rejeitada, a pedra angular. Aqui, Jesus, no Salmo, aqui Pedro, ele está parafraseando, né? Ele está usando uma citação do Salmo em que Jesus ele é colocado como uma pedra angular, uma pedra de esquina. O que é isso? Quando você compra um terreno, quando você compra uma propriedade, quando você vai levantar um muro, quando você vai confirmar os limites da propriedade, o que você faz? Quem trabalha na construção civil aí, quem já teve experiência com isso sabe, você tem que esquadrejar para que toda construção ela saia no esquadro, para que ela saia no prumo, né? Para que ela saia direito, para que você não pegue o terreno do vizinho. Então você tem que chegar lá e confirmar a medida do seu terreno, né? Então você bate uma estaca, bate ali 2 estacas, faz um triângulo e você passa a linha ao redor da sua propriedade, você alinha ali e naquele tempo eles faziam isso com uma pedra, né? E essa pedra era a pedra por onde você ia tirar o ângulo de toda a construção para ela ficar aprumada. Essa pedra, espiritualmente falando, ela é Jesus. Ela é a nossa pedra de esquina. É por ele que tudo na nossa vida deve ser guiado e deve ser orientado. Não sei se vocês já trabalharam na construção civil, você já viu como se esquadreja um terreno, você já viu como é que é feito.
Mas é assim, você bate lá no limite da propriedade. É a primeira pedra que é colocada, né? Que por ela vai tirar todos os ângulos para a construção. Se o seu marco já partiu errado, amigo, todo o resto vai ficar torto, né? Lembra lá quando você fazia aula de cálculo, aula de matemática lá? Se você pegou o primeiro lá errado e a prova dependia de todo o resto daquilo, você errou tudo, porque a sua primeira referência ela estava errada. Então ele diz que eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Então, Jesus Cristo, que veio cumprindo toda a profecia do Velho Testamento, que é o Messias, se apresentou diante daquele povo que, para o Velho Testamento, que era a nação eleita, que era a família abençoada por Deus, descendentes de Abraão, que era através dele que vinha o Messias. Aquele povo rejeitou o tempo da visitação do Messias. E a partir da rejeição do povo de Israel de Jesus, veio a igreja com esse propósito de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Essa é a missão da igreja. Por quê? Porque aqueles povo lá, os descendentes de Abraão, de nascidos, de sangue, israelitas, recusaram a visitação do Messias. Eles continuam sendo herança de Deus? Continua. Deus continua tendo propósito com eles? Também continua. Deus vai lidar com eles quando terminar o parênteses, que é chamado parênteses da graça? Vai também. Está tratando com eles hoje? Tá. Mas a salvação em Cristo Jesus é através da mensagem levada pela igreja. Então, são esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. É por isso que nesse texto, aqui nesse versículo, você identifica que ele está escrevendo para os gentios convertidos. Se ele estivesse escrevendo para os judeus que se converteram, ele não usaria esse termo, porque a nação eleita até então, né, os descendentes de Israel, eram sim o povo escolhido. Não é isso? Então, nós fomos enxertados à videira, os gentios. Era e é. Oi? Você ia comentar mais alguma coisa, Mário? Era e é. Ah, sim. Não, só isso. Era e é o povo escolhido. E nós somos herdeiros aí, né? Fomos enxertados nessa videira, a igreja do Senhor Jesus, que está cumprindo com esse papel aí de evangelistas do mundo, né? Alguém tem alguma questão, alguma colocação até aqui? Querem fazer algum comentário? Eu fico preocupado, porque quando eu ministro, vocês ficam muito quietinhos, viu? Daqui a pouco vão desligar o meu sinal aqui. Você estava falando aí, Jurandir, eu estava lembrando aqui, né? Que maravilhoso como Jesus Cristo nos revela o Pai. Porque desde que Moisés, desde que Deus, aliás, eu estava conversando, nossa, desculpem pela digressão aqui, mas eu tenho que falar, estava conversando com o Fábio hoje de manhã para mim, né? E aí a gente falou um pouquinho de como Deus tirou o povo do Egito, porque o povo passou, se não me engano, acho que 400 anos no Egito. E ali o povo foi adquirindo costumes, tradições, e foi perdendo ali a raiz, a maneira de ser como Deus queria. Então eles tiveram que passar por um tempo de expurgo no deserto para perder, para tentar ser um pouquinho ali do que Deus, do plano original de Deus, do que Deus queria, voltar às tradições que muitas haviam sido perdidas ali pelo passar dos anos, pelas gerações, né? E ali vieram as leis, e ali naquele momento também, Deus, aqueles homens ali tiveram o privilégio de ver maravilhas de Deus. Deus enviou as pragas,
ao Egito, poupou a vida apenas dos que eram dele, enfim, abriu o mar, fez diversos milagres, sustentou o povo no deserto, e aquele povo teve o privilégio de ouvir a voz de Deus audível. Só que o povo teve tanto temor que não quiseram falar, escutar mais a Deus. E eles elegeram Moisés para falar com Deus. Olha, você fala com Deus, porque nós não queremos morrer. Você fala com Deus e fala o que Deus quer para nós. E a partir daí, ninguém mais ouviu Deus. Como é que Deus falava com o povo? Através dos sacerdotes, através de profetas. Só que, não sei aqui se alguém já brincou de telefone sem fio. A mensagem, quando chegava lá na ponta, hora ou outra chegava distorcida, chegava com entendimento diferente. Então, com o passar do tempo, acho que as pessoas iam esquecendo como era Deus, qual que era o caráter de Deus, qual que era a vontade dele. E Jesus vem para nos apresentar o caráter de Deus. Como você falou da pedra angular, Jesus Cristo é a referência. E lá em João 14:8, ele diz, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, ali foi a maneira como Deus se manifestou, ele próprio, aos homens, sem que, sem que os homens pudessem temê-lo, como na primeira vez. Então isso é maravilhoso, porque assim, toda a nossa referência de tudo que nós devemos fazer, seguir, buscar, ele trouxe tudo, 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 tudo. E nesses poucos mais de 3 anos que ele se deu para nós aqui no seu ministério, ele pôde revelar o verdadeiro caráter de Deus para nós, o que Deus espera de nós, como é que nós podemos agradar, honrá-lo e encontrar a nossa salvação, né? Então, é que você estava falando ali, e veio isso no meu coração, sabe? Quem vê Não, a mim, vê ao Pai. Então, Jesus Cristo é é como é Deus, como é Jesus. Quando a só para gente deixar. estuda, Não, pode eu ia falar. pro Fábio aí deixar aberto Salmo 118, 22, 24, por favor. Não, pode continuar, James. Era só para deixar essa referência. É, é nossa referência, né? Nosso caráter, assim. E os filhos, eles sempre imitam os pais. Não pelo que eles ouvem, mas pelos que eles veem. Então, nós precisamos olhar para Deus todos os dias. Nós precisamos olhar. Como é que nós olhamos Deus? A referência mais próxima e completa que nós temos de Deus é Jesus Cristo. Então, nós precisamos olhar para Jesus Cristo, para suas atitudes, para suas ações todos os dias e sermos imitadores de Cristo, né? E naquilo que não for possível, entregamos para Ele e, e ficarmos felizes, né? Porque nós temos essa referência. Aquele povo no passado não tinha esse privilégio, não tinha essa referência. E nós ainda somos mais privilegiados porque nós temos a Bíblia, que é a palavra viva. E essa carta de Pedro aqui foi escrita para o povo que sofria muita perseguição naquela ocasião. O povo de Deus naquela época era esculachado, era ridicularizado. O povo de Deus, na minha Bíblia aqui diz que o povo de Deus era tratado como supersticioso, porque a crença
deles divergia de todo o restante da cultura, era uma contracultura. Toda a cultura era diferente. Então, era muito perigoso. E aí eles corriam risco de vida, inclusive. Eles eram discriminados. Eles sofriam muito. Para nós, os desafios são outros, mas é muito mais fácil para nós ser cristãos do que eles naquela época, né? Então aqui Pedro vem trazer uma palavra de encorajamento, de conforto para o povo cristão, falando de Jesus, do que Jesus, a mensagem que Jesus veio trazer, o caráter, né, do próprio Deus, e reforçar isso para os cristãos, para que eles se lembrassem, né, do cumprimento da promessa, da salvação e de tudo isso que nós estamos falando aqui, né, que é a vida eterna, porque a nossa vida realmente ela é efêmera aqui, ela é um piscar de olhos, e tudo vai mesmo, no que vai ficar, né? As lembranças, algumas, por um tempo, para algumas pessoas, e as obras que a gente fez. Então, que a gente escute mais, olhe mais para Deus, olhe mais para Jesus, olhe mais para o nosso Pai para imitá-lo, né? E, e todos os dias, a todo momento, assim. É isso que eu senti no coração de compartilhar com os irmãos hoje. Amém. Ele lê qual, E Jurandir? 118, 22 e 24. 128, 22 a 24. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez regozijarmos e alegrarmos nele. Não, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Beleza, é só para ilustrar que o Novo Testamento ele é o cumprimento do Antigo. E esses textos citados falando de Jesus, eles foram apontados no Velho Testamento. Então, os autores do Novo Testamento, eles pegaram, né, esses diversos textos que estavam contidos no Velho e tendo conhecido Jesus, né, eles viram que ele cumpriu tudo aquilo que estava prometido, né? Então, a unidade da Bíblia, né? E o que me chama a atenção, né, talvez eu não tenha comentado isso, mas eu leio a carta de Pedro, eu fico um pouco frustrado, assim, né? Porque a autoria, né, a igreja identifica como o autor tendo sido Pedro. E Pedro, ele foi o consultor para o evangelho de Marcos lá, e já viu os evangelhos sinóticos, né? Os evangelhos que diziam ali a respeito do andar de Jesus, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Mas quando você pega uma carta de Pedro, você fala, meu, agora esse camarada ele vai, né, destrinchar, ele vai falar para nós aqui a infância de Cristo, foi, se ele roubava torta, se ele pegava maçã, se ele foi perfeito em toda coisa quando ele era criança também. Ele vai falar, né, da juventude, ele vai. Você fica assim, não, não. Pedro é um cara, mano. João, né? Disso agora eu vou descobrir agora, vou ver se foi desse jeito mesmo, né? E você vê que ele não fala nada, praticamente. Ele fala muito pouco, né? Não, ele cortou a orelha de alguém, ele era voz de trovão, ele era nervoso, ele era bravo. Aí você lê a carta de Pedro, você fala, era Pedro ou era João, mano? O que aconteceu aqui, né? Cadê aquele camarada, né? Aí você fala assim, ele amadureceu. Ele olhou e falou assim, eu não preciso falar da minha estada com Jesus, porque eu tô aqui para falar de Jesus, não tô aqui para falar de mim. Eu tô aqui para falar do ensinamento e do conteúdo. É isso. O importante é que ele cresça e que eu diminua. E o ser humano, de uma forma geral, né, ele é extremamente egoísta, né? O ser humano, como diz o ditado ali, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas quando ele olha para a família dele, quando ele olha para o filho, todo pai normal, tá? Tô falando de gente normal, né? Ele quer que o filho seja melhor do que ele. Ele quer que o filho vá mais longe do que ele. O pai se orgulha das conquistas do filho, né? E quando você vê essa essa coisa do evangelho, o pai ele quer que o filho copie Jesus.
a referência que você dá para o seu filho, né? Você fala assim, olha para Cristo, olha para a palavra. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Esse é melhor do que eu. Eu sou servo, eu sou criatura, eu sou pequenino, eu posso falhar, mas esse não falha. Eu não vou estar com você lá, mas esse vai estar. Não é isso. A gente reconhece, nós reconhecemos que nós somos pequeninos, que nós somos limitados, que nós passaremos, que nós falhamos, mas que nossos filhos podem se apegar com esse Deus, porque esse Deus não falha. É profundo o negócio, não é? É louco. Rapaz. Aleluia. É. Meu Deus do Glória a céu. Deus. Vai Aproveitando o aqui dia. para dizer para vocês que a gente sofre, né, com as coisas que a gente vive, mas em tudo dai graça, amados, tudo dai graça, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Aquilo que você acha que você foi enganado, que você foi prejudicado, você. Não, não. Deus sabe de todas as coisas, Deus tem um propósito em nossas vidas. Aquilo que às vezes você pensa que foi um, um erro que foi cometido contra você, não, foi para o seu próprio bem, porque Deus estava pensando além de mim e de você, no amanhã, numa coisa melhor para você. Em todas as coisas, irmão, nós precisamos tirar uma lição nessa vida. Tudo o que acontece conosco, com as outras pessoas em volta da gente, Deus tem um propósito em tudo isso. E o propósito de Deus é lindo, é maravilhoso. Aqui, ainda aproveitando isso que o Mário Deus falou, eu vou, é o maior construtor. eu vou direto para o verso Pode falar. 17, 2, que falam ali, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao rei. Né? Esse camarada que era um rebelde, esse camarada que queria quebrar tudo, esse camarada que, né, cortou a orelha de alguém, que negou Jesus, que era Sim, intempestivo, que era emocional. Ele fala, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus, honrem ao rei. E a palavra de Deus ela nos ensina o seguinte: alguém te pediu uma blusa, você dá logo a capa, se mandou, quer que ande uma milha com você, anda logo duas. Aí você fala, então o crente é otário, né? O crente é trouxa. Eu sou crente, eu sou cristão, mas não sei o que, não se converteu, não, né? Tá achando que eu sou trouxa, tá achando que eu sou otário. Já ouviram essas frases, né? Fala assim, mas quando Pedro fala, e ele fala olhando de uma altura espiritual, né? Que ele fala assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Entendeu? Então, mais Deus tem Deus para dar do que o diabo para tirar. E é o seguinte: é, Deus é maior. Então, quando você olha o que estão fazendo, você olha assim, você fala assim, cara, eu quero ser roubado? Não. Eu quero ganhar menos? Não. Eu quero ter prejuízo? Não. Óbvio que não. Mas às vezes, na nossa ação, a gente traz mais prejuízo do que lucro. E às vezes por vaidade e orgulho. Às vezes você fala assim, então tá, Senhor, tá nas tuas mãos aí, pai, o que que o senhor pode fazer sobre isso aqui? Parece loucura, não parece? Você fala a hora de agir e a hora de orar, né? Não, sempre é a hora de orar. Primeiro você ora, depois você sempre é a hora de orar. Nem sempre é a hora de agir. Então, quando a pessoa fala, tem hora para orar e tem hora para agir. Não, não tem hora para orar. Ora em todo tempo e sem cessar. Ora o tempo todo. E dada a direção de Deus, pode ser que ele resolva sem você precisar agir, porque a sua ação já foi tomada na oração. Pode ser que ele tenha uma outra instrução, mas ora, ora. E quando alguém te pede para andar uma milha, anda duas, velho. Você quer a blusa? Toma a capa. Cara, eu nada tenho, filho. Tô aqui de passagem. Não tô aqui, não tô dizendo para você ser idiota, para você vender com prejuízo. Não tô aqui dizendo que se você está sendo lesado, tá vendo que está sendo lesado, que você vai ficar contente com isso. Não tô dizendo nada disso. Eu tô dizendo para confiar em Deus e agir pelos caminhos da palavra, pelos caminhos da lei, pelo caminho certo para resolver o problema, né? Então, é isso que o autor aqui está dizendo, trata todos com honra. A pessoa foi desonrada comigo, mas você é honrado. A pessoa fala, eu sou educado porque é educado comigo. Não, eu sou educado porque Deus me deu educação e eu tenho. Então, eu sou educado até com quem não é educado comigo, né? Por quê? Porque eu tenho, Se eu tenho, eu uso.
Então, é isso que a gente... Não quer dizer que você é paciente o tempo todo, que você não fica nervoso, que você não perde a paciência, mas depois fala, putz, grita, Senhor, perdoa o velho homem que tomou ação, não devia, eu falhei, porque nós não somos perfeitos. Mas você reconhece, fala, putz, era melhor ter deixado passar. Não é isso? E vamos buscando aí a estatura de varão perfeito. O verso 18, eu sei que já passou um pouco do horário aí, queridos, mas só para terminar, servos, sejam obedientes ao Senhor, vocês com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados, por isso vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticarem o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim: Deus julgará a sua causa. Deus tomará frente dos seus negócios. Não tome a justiça pelas suas mãos. Não revide o mal com o mal. Mas tenha paciência, que o Senhor vai honrar, que o Senhor vai restituir, que o Senhor vai cuidar. Toda vez que você pega para ajudar alguma coisa de Deus, dá ruim, né? Toda vez que eu viro com alguém que fala assim, não, eu vou ajudar Deus nesse negócio aqui. Deus, ele... A gente fala isso porque no português, a nossa linguagem, ela é coloquial, ela é dessa forma e tal. Mas, a bem da verdade, Deus não precisa da sua ajuda, não precisa da minha ajuda. Ele é soberano. Ele pode todas as coisas. O que ele nos dá é a oportunidade de aprendermos, é a oportunidade de trabalharmos, é a oportunidade de valorizarmos o que ele nos dá. E é por isso que ele determina que nós façamos algumas coisas, até para mostrar o amor que temos aí por ele e o que temos aprendido na palavra. Amém? Amém. O Jurandir, até um ponto de vista adicional dessa explicação que você trouxe aí, maravilhosa, uma revelação, né? Como Deus é perfeito, como tudo está relacionado ao propósito, né? Nós esperamos ir para ver uma vida eterna no reino dos céus. Como é o reino dos céus? No reino dos céus tem ira? No reino dos céus tem pecado? No reino dos céus tem murmúrio? Não pode ter, porque é santo. Então, por que que, por que que a gente tem que aprender com as situações que nós passamos aqui? Para que o nosso espírito esteja preparado para não murmurar, para não irar. Porque os anjos caíram do céu por pecados semelhantes, para não sermos orgulhosos aqui. Então, quando a gente encontra um propósito nas coisas nesses ensinamentos, eu acredito que fique mais fácil, nos encorajem a lidar com essas situações, nós que somos humanos, né? Porque o certo seria obedecermos e ponto final, né? Mas o ser humano, às vezes, ele precisa entender, né? Ele tem necessidade, essa fome do entendimento, que também não é ruim, eu não estou julgando aqui, mas essa clareza. Então, façamos tudo isso mesmo que Cristo nos ensinou, porque assim estaremos agindo de acordo com as leis, com as regras dos céus, que é esse mundo perfeito que a gente há de viver. Porque, imagina, todos seguindo esses princípios, é o próprio reino dos céus.
né? Então é isso que eu queria, não sei se foi claro aqui, mas foi uma revelação que me veio aí durante a explicação muito clara, assim. Então, eu preciso ter o domínio próprio para que eu esteja eleito a ir para um reino onde não existe, onde, onde eu não vou mirar, onde eu não vou falar mal do meu irmão, onde eu não vou sentir inveja, onde eu não vou murmurar, e ninguém que está lá também vai fazer nada disso. Então, tudo isso que nós estamos passando aqui é um ensinamento, um estágio probatório para que nós alcancemos essa dádiva, né, maravilhosa, a salvação, para que nós nos libertemos aí da escravidão do pecado, porque isso é uma escravidão, né? Agir dessa forma, enfim. Não sei se eu falei besteira, mas acho que o entendimento que eu tive aí na manhã de hoje. Glória a Deus. Imagina. Bom, da minha parte, então, eu termino por aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Espero que tenha sido bênção, que seja bênção para nós aí, né? Todos. E é muito bom estar aqui conversando com vocês. E aí eu passo para o Fábio, caso ele para oração. Caso não tenha mais alguém que queira fazer algum comentário, também está aberto aí. Eu queria falar uma coisa, porque eu acabei de mandar uma mensagem pro irmão agora, que pode fazer o capítulo amanhã pra gente. Eu acho que tem bastante conteúdo para digerir aqui ainda neste capítulo. Acho que de repente amanhã a gente poderia trabalhar um pouquinho mais nele. E eu sei que a dona Marineide, o seu Mário, às vezes no domingo vai para a igreja, no mesmo horário. E aí eu mandei uma mensagem para ele se ele poderia, ao invés de trazer amanhã, trazer na segunda-feira. E aí amanhã a gente medita um pouquinho mais nesse capítulo. O que vocês acham? Tudo bem? É nesse horário amanhã eu não vou poder participar, tá? Mas vocês fiquem à vontade, porque eu não poderia participar de qualquer forma. E aí na segunda-feira eu vou ver o que ele responde e de repente na segunda-feira ele traz o capítulo 3 para a gente. E amanhã a gente dá uma repassada, faz algumas reflexões. Tem muita gente que não falou também. E acho que tem bastante coisa para tirar desse capítulo aqui, bastante meditação. Pode ser? Fiquem à vontade, eu só não vou Bom? poder trazer, não vou estar aqui. Então aí Tá bom. vocês Tá. fiquem à vontade. Então, vamos bom. E se eu quiser indicar quem que vai trazer o capítulo 4 então, porque no 3 o irmão vai trazer. E se já quiser apontar quem vai trazer o 4 O Lucas vai é ter disponibilidade, tô vendo que ele está dirigindo ali e tal, mas o Lucas tem disponibilidade para trazer? terça-feira. 4 na terça-feira? Ó, sim. Então, fechou. Você ora para a gente, por favor, Fábio? Pai amado, Senhor Jesus Cristo, bendito seja o vosso nome, Senhor. Pai, gratidão por tudo, Pai, tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua luz no nosso coração, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua espada, Senhor, pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por esse manual da vida, Senhor, por esse manual da eternidade, Senhor. Que, Pai, que esse conhecimento, Pai, possa ser incorporado nas nossas vidas, nas nossas ações, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser luz nessa terra, Senhor Jesus. Que nós possamos cumprir, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Que nós possamos, Pai, refletir, Pai, essa luz, Pai, que brilha, Pai, brilha nos nossos corações, Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor vem implantando em todos nós, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa, Senhor, por essa união, Senhor. Por cada um aqui, Senhor, por cada irmão que derrama, Senhor, as palavras, Senhor, derrama a energia deles, Pai, o espírito deles, Pai. O espírito, Senhor, que é de Ti, meu Pai amado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por toda a sua proteção, por todo o aprendizado, por todos os caminhos, Pai, que o Senhor tem aberto para cada um de nós, Pai, pelas portas, Senhor, que o Senhor tem aberto, Pai, pelos caminhos, pelos muros, Pai, pelas muralhas que o Senhor tem derrubado, Senhor Jesus. Por enviar os seus anjos, Pai, por nos protegendo, Pai, batalhando conosco, Pai, espiritualmente, Pai, seja onde for, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando cada um de nós, Pai, protegendo nossas famílias, Pai, livrando e guardando, Pai, de todo mal, Pai. Livrando, protegendo, Senhor, nos guardando através da nossa fé, Pai, que nada nos atinja, Senhor.
Que a sua espada, Pai, esteja sempre afiada, Pai, sempre preparada, Pai, para que nós possamos utilizá-la, Pai, seja onde for, Senhor. Obrigado, Pai amado. Que nosso dia hoje seja um dia maravilhoso, um dia extraordinário, Senhor. Que nós possamos, Pai, cumprir, Pai, cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Amém, Senhor. Amém.